Gente, só apresentar esse cara que está aqui, né? É o Carlos Bush. Carlos, ele é VP da Salesforce. Toda grande empresa, ou toda empresa vencedora, tem a inteligência da Salesforce junto ali. Então vamos entender primeiro o que também é essa empresa, como é que ela ajuda as empresas a vender mais. E, cara, não adianta você ter uma ideia boa se você não tiver boas estratégias de venda. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí. Obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui com todos vocês. O Bush não é o mesmo, né, para não associar com o Bush americano aí. Já até pedi autógrafo. E a Salesforce é uma empresa que protagonizou muito no mercado mundial, né, uma empresa que tem 21 anos hoje. 21 para 22, 22 fez agora, 8 de março fez 22 anos. Foi a empresa que trouxe um modelo diferente para o mercado, né, que ela começou a permitir que as empresas não precisassem comprar mais o software e passar a pagar um valor mensal, e isso democratizou o acesso. Né? E uma empresa se especializou exatamente em ajudar as empresas a prosperar. Vendas, obviamente, foi o primeiro pilar, né? Até pelo nome da empresa. Mas eu estava pensando que você me fez a pergunta, né? O que precisa de... Na verdade, tudo precisa de venda. Até para eu melhorar na minha carreira, precisa de venda. Né? Exatamente. Porque a gente... Vender, na verdade, é a forma de eu conseguir mostrar que eu tenho uma capacidade de ajudar alguém, né? Que está procurando alguma demanda. Eu não gosto muito, e eu acho que a grande maioria das pessoas não gosta, é aquela sensação que tu tá andando no shopping enquanto tu comprou aquele sal do Mar Morto, né? Uhum. O cara te pegou pelo braço, te forçou a comprar um negócio. Essa não é a venda que dá prazer, mas todos nós temos prazer de comprar alguma coisa, né? Pode ver, a gente gosta, a gente trabalha muitas vezes para poder adquirir um bem, um serviço, uma experiência, né? Então, para mim, venda é a grande capacidade que a gente possa ter de tentar mostrar o que a gente pode agregar de valor na vida de alguém. E, obviamente, se aquele alguém estiver procurando aquilo, né? Que tem um grande match. Tem um grande sucesso para isso, né? Eu acredito muito em venda. E o conceito de vendas hoje, cada vez mais, você acredita que ele está... primeiro, eu me coloco no sentido de ajudar alguém, de ser útil para alguém, e naturalmente aquilo que eu vendo vai entrar de uma forma muito natural, né? Como é que tem que ser, da sua visão hoje, cada vez mais, o comportamento daquelas pessoas que estão ali vendendo um produto ou um serviço? Como é que funciona a cabeça dos consumidores e do público-alvo aí no geral? Como é que é a tua visão hoje disso? Interessante isso, né? Porque eu vou falar da minha experiência, obviamente que eu vou colocar aqui, não existe o que eu sempre digo, né? Não existe a regra única, né? Sem dúvida. São visões, né? Eu acredito muito no servir primeiro. A gente estava falando antes até de estar aqui agora ao vivo. Por que eu coloco muito essa coisa de servir primeiro? Porque eu acho que se a gente tiver a capacidade, o posicionamento genuíno de tentar agregar valor para alguém, a gente provavelmente vai conseguir a coisa mais real da transação. Então, venda para mim ela se traduz muito, se eu sou um vendedor focado em tentar atender as pessoas primeiro, antes do meu interesse, sem dúvida eu vou ser um protagonista em venda. Não tenho dúvida. O exemplo que eu gosto de dar é num restaurante. A gente chega num restaurante, imagina que nós dois sentamos agora para almoçar e alguém chega, eu digo, eu quero um filé com fritas, sei lá. E aí o garçom chama pra mim, Carlos, o filé não tá muito bom hoje não, cara. Quem sabe pega um frango. O frango tá bem melhor e ele é R$3 mais barato. Poxa. Ou seja, o cara mostrou no speech dele, no discurso dele, que ele tá muito mais preocupado em me servir, porque ele me ofereceu um produto mais barato, inclusive. Uhum. Né? Então, provavelmente ali, tudo que ele vier a me oferecer, que ele vai tentar colocar, a confiança que eu estabeleci naquela relação é muito maior. Então, eu sempre tento trazer que vendas primeiro é servir alguém. E eu vejo que as pessoas, por exemplo, na empresa, como é que eu cresço na minha empresa? É com vendas, mas servindo bem as pessoas. Ou seja, eu quero ajudar você a crescer, quero ajudar você a crescer. Então eu acredito muito nesse modelo. Foi um modelo que eu usei desde de muito jovem e olho para trás e vejo que só teve vantagem nisso. Quando a gente entra na questão das vendas, a gente entende que venda ela é um mix, né, de habilidade que as pessoas têm ali no dia a dia do processo da venda, mas tem muito a questão dos dados, né? Tem muito a questão, não simplesmente ir para um processo de venda sem ter um direcionamento de algumas coisas. Que hoje a Salesforce ela ajuda as empresas nessa questão de você trabalhar em cima de dados, de você trabalhar em cima de uma estratégia, de você ter isso muito não simplesmente ir para lá e contar com a sorte. Né? Primeiro que assim, eu tenho um amigo que ele fala, né? Se é a tua opinião, eu fico com a minha. Né? Se a gente vai tomar decisão de alguma coisa baseada em opinião, eu fico com a minha, eu fico com a sua. Claro. Então, os dados eles são importantes nisso. Tem um estudo do Gartner
de 2018, se eu não me engano, que ele mostrou. O Gartner é um grande instituto de pesquisa, né, que principalmente analisa empresas no segmento mais de capital aberto, empresas de tecnologia, né? E ele tem um estudo muito legal que ele fala assim: se você tem, por exemplo, pegar o estudo que eles fizeram, as 500 maiores empresas americanas, eles pegaram as empresas que mais citam que a tomada de decisão foi baseada em dados reais, cruzamento de informação, as que têm mais de 200 vezes a menção de que usaram dados, elas crescem em média 13%, baseado em dados de 4 anos, 2015, 16, 17, 18. Entre 100 e 200 menções meio que ficou no 0 a 0 e menos de 100 menções deu negativo. Ou seja, as empresas que mais se basearam em tomar decisão com dados são as que mais cresceram, baseada na análise das 500 maiores. Se eu trago isso para o nosso mundo real, a primeira questão que eu gosto de tirar assim, é tirar o romantismo de venda. Venda, às vezes eu conheço muito profissional de vendas assim, eu trabalho em venda há 20 anos, eu sou um especialista. Não, eu acho que tu é experiente. Não sei se tu é o especialista, né? Porque pode ter um jovem de 3 meses em venda, ele pode ser um melhor ativo para a empresa fazendo aquilo. Claro. E onde eu quero chegar nisso? Quando usa uma plataforma como o Salesforce, por exemplo, a gente permite que a empresa consiga ter mais lucidez no que está acontecendo. Né? Consegue mais ter transparência, consegue mostrar os processos, ter a visão única do cliente. Né? Ou seja, eu de fato entendo o que está acontecendo. O que eu vejo muito nas empresas é que existe uma romantização desses temas. Né? O que eu quero dizer com isso? O pessoal acredita que saber o que o cliente quer talvez não importa. Isso é só para cadastrar telefone. O pessoal não entende que, na verdade, toda a estratégia hoje de um negócio, ela passa pela tecnologia de relacionar com o cliente. E o principal diferencial para mim vamos voltar 70 anos, sei lá, década de 50, a gente... Conta um pouquinho dessa trajetória da percepção da venda, como é que isso foi evoluindo para chegar nos dias de hoje e falar para a turma o seguinte: gente, não tem que ser por esse caminho, não existe ficar... na tentativa de erro e acerto, porque isso também toma tempo. Às vezes o cara não tem tempo para o negócio prosperar, se ele já não ir pelo caminho de boas práticas. Tem 3 vertentes que vão chegar no mesmo lugar e as 3 corroboram com essa visão de que tem que ter maturidade, eu diria, de como gerir. Uma vertente é a vertente mais tradicional do mercado. A gente vem do mundo baseado em matéria-prima, depois se entendeu que fazer bens de consumo, né, o sapato, por exemplo, um tênis, se ganhava mais dinheiro. Depois se descobriu que personalizar um produto dava mais valor e hoje é a experiência. Então, qualquer um de nós sabe hoje que qualquer lugar que a gente vai, a gente procura a experiência como um fator importante. Então, uma vertente. A segunda que eu estava dando exemplo 70 anos atrás. Quando se ia num supermercadinho 70 anos atrás, o dono do supermercadinho ele já te atendia de uma maneira mais personalizada, específica possível. Claro. Só que ele não tinha escala. Sim. A tecnologia fez com que daquela época até os dias de hoje, que hoje a gente fala que é o mercado 4.0, né? É um mercado que a experiência vale, mas fundamentalmente eu tenho que ganhar escala. Então a tecnologia chegou para te escalar o negócio. Ela não chegou para resolver nada, ela só chegou para dar escala. Então, o modelo que o seu Antônio cuidava da padaria 70 anos atrás é um modelo que hoje ainda vai ser importante. Claro. Te atender bem, saber o tipo do pão que tu gosta. Se você quer pão francês clarinho, escuro, aquela coisa, né? Até brinco que antigamente já tinha CRM, era o caderno de registro de mercadoria, né? Exatamente. Que é a segunda vertente. E tem uma terceira vertente, que é a vertente mais, como é que eu vou colocar assim, mais romântica da história, que assim, a gente vem desde a Grécia falando que o conhecimento era o mais importante. Importante, tá? Um parênteses. Não quer dizer que as coisas deixaram de ser importantes, é que se criaram novas importâncias, novos elementos. Então, vinha da sabedoria, depois em Roma veio pela riqueza, dinheiro, depois veio petróleo, ouro negro, como chama. Hoje é conhecimento, no sentido de informação, que é a terceira vertente. Então, se tudo aponta para eu ter mais informação do que está acontecendo, entregar a melhor experiência e ter escala, o que as pessoas não entenderam? Que o CRM ou a plataforma de tecnologia é o que fazer isso. E o que uma Salesforce fez há 22 anos atrás foi de trazer ao mercado uma solução que fosse mais democrática. Então imagina, tem uma solução que é líder no mundo, tem 350 mil clientes, usando o que há de melhor de tecnologia, permitindo que tu faça o teu sabor, né, teu flavor, o teu tempero na tua companhia, e tem companhia que acredita que ainda não precisa de tecnologia. Porque eu sempre... as pessoas não entendem que o que te trouxe daqui não vai te levar adiante, né? Sim. Mas a grande maioria dos empresários, muitas vezes, eles pecam por 2 aspectos, na minha visão. O primeiro é esse comodismo de achar que, né, são elementos passageiros, né? Por mais que a história, aqui eu trouxe 3 exemplos de história que montaram. E o segundo é que às vezes eles erram por romantizar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou comprar uma tecnologia que vai resolver então. Não. O
teu mindset, se tu entender as variáveis que fazem isso ser importante, aí sim o CRM vai ser a ferramenta certa para ti. Porque só a ferramenta é comprar uma torneira, né? O encanamento para trazer água é o que vai dar água boa, né? Vocês, quando estão diante de uma conversa comercial mesmo ali, para implementar, né, para concretizar a venda ali da ferramenta, vocês entram um pouco também no sentido de orientar o cara se ele está num caminho certo, se ele está num caminho errado, se aquela estratégia que ele vai estar ali desenvolvendo faz sentido ou não, porque muitas vezes, né, ele acaba até jogando uma situação que, assim, se ele não está muito bem estruturado na estratégia de vendas, na estratégia comercial dele, a ferramenta também ela não vai fazer milagre, né? Vamos pensar assim. É a torneira, né? A qualidade da água não depende só da ferramenta. Não depende. Então, vocês acabam entrando um pouco nesses aspectos também. Como é que isso funciona? Né? Porque vocês querem que, de alguma forma, esse cliente ele seja um cliente perene, né? Que esse cliente seja um cliente recorrente, mas e esse cara tem que olhar resultado, mas também ele tem esse outro ponto que é muito importante, né? Ele tem que estar com a casa mais arrumada, né? Nesse sentido. Né? Não, sem dúvida, até porque de nada, nós temos um valor, um dos principais valores da companhia, que é o sucesso do cliente. Né? Claro. É um modelo de negócio, porque a gente só cresce se o cliente crescer. Sem dúvida. Porque se o cliente não crescer, ele não vai ficar com a gente, então logo a gente não cresce. Então, claro. E a gente, se é a empresa que mais cresce no segmento, mostra que tem dado certo. Mas eu só queria alinhar a minha resposta e fazer só uma observação. O modelo de negócio da Salesforce é um modelo de oferecer a tecnologia, né, como um serviço, como um meio de acelerar e fazer a disrupção do negócio. Ela não se compromete em discutir o negócio. Claro. Mas os profissionais que trabalham, né, e vem dos profissionais, eu entendo que quanto mais valor eu agregar para ti, mais sucesso vai ter. Então a gente, de certa forma, tem o valor muito forte de atender bem o cliente. Eu só não quero passar a impressão que é obrigação da empresa de fazer, tá claro, só para você disclaimer. Mas eu acredito, lembra do Servir Primeiro que eu falei? Sim. A minha vida foi sempre isso, né? Eu sou uma pessoa que, qualquer cliente que tiver na minha frente, as pessoas que trabalham comigo, acredito que a grande maioria dos profissionais da nossa empresa, o objetivo é que tu tenha sucesso. Então, se eu ver que alguma oportunidade de melhoria tu tem, alguma coisa que não está adequada, teoricamente, moralmente é meu dever te sinalizar para onde ir. Claro. Né? Obviamente que a gente tem parceiros que vão nos clientes ajudar. O que eu quero, talvez eu acho o ponto mais importante trazer é o seguinte, nunca compre uma tecnologia achando que é ela que vai resolver, ela vai te escalar. Perfeito. Se você tem sucesso numa venda com um cliente, a tecnologia vai ser fantástica para te escalar aquele exemplo. Agora, se você não é estável, sim, a tecnologia vai te gerar mais um problema. Mas, obviamente, a solução já vem com melhores práticas, ela já vem com talvez preocupações que talvez muitos empresários nunca tiveram e que ela vai chamar atenção, né? Então, por exemplo, o mercado fala muito de acrônimos, muitas siglas, né? Mas o NPS que fala coisa do tipo. Então, talvez ela vai deixar mais à tona uma variável que é saber quem são os clientes mais satisfeitos ou menos satisfeitos com a tua marca, para que tu possa empoderar. Ela pode te ajudar a te mostrar onde tu mais perde, ela pode te mostrar onde tu mais ganha. Então, a tecnologia talvez ela vai botar uma luz mais forte, talvez em alguns aspectos que tu eventualmente não estava prestando a devida atenção antes, né? Ou talvez não tinha nem conhecimento que podia ter, né? Sim. Que acontece muito, né? E, cara, vendas na tua vida, como é que surgiu? Como é que foi essa história aí? Pô, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, pra gente entender como é que esse bichinho aí das vendas... Das vendas, né? Picou de jeito lá no sul, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul. Lá no interior do sul. Não dá pra falar cidade pequena porque meus pais ficam chateados, né? Mas é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, cidade pequena. Enfim, a minha carreira começou de maneira muito simples, etc. E eu acabei com 14 anos eu tive o primeiro emprego, né? E aí desse emprego me possibilitou chegar próximo à informática e depois eu acabei trabalhando na ONU, por exemplo. Com 19 anos eu fui contratado pela ONU para fazer consultoria em grandes governos na América Latina na época. E quando eu saí da ONU para ir trabalhar no mundo Microsoft, logo no início eu vi uma grande oportunidade. Como eu sempre tive um pensamento de o que eu poderia agregar na minha relação contigo, como é que eu posso te servir melhor, eu sempre fui muito genuíno nisso, isso naturalmente me levou à venda. Porque como eu era técnico, pense, o cara da TI, normalmente a gente tem aquela visão que é o cara que não conversa, né? Sim. E eu era super tímido também, então não tem nenhuma desvantagem com nenhum cara de TI, não, era a mesma coisa. Só que eu entendi que o mais importante do meu trabalho era entender a necessidade das pessoas. Então eu passei a conversar, escutar, interagir. A um ponto que em poucas semanas, durante o dia, eu passava o dia
nos clientes conversando Uhum. e à noite eu passava desenvolvendo os softwares da minha empresa. Legal. A ponto que os clientes compravam, eu não precisava vender. Porque como eu escutava e eu estava sempre próximo, eles tentando ajudar os clientes, o cliente olhava e dizia assim, é isso que eu quero. Por isso que eu sempre falo que vendas é servir, porque no momento que eu te entrego uma solução para o que tu busca, não tem por que tu procurar outro, não tem por que tu questionar o preço. Então eu aprendi desde cedo, a venda foi, na verdade, ela surgiu para mim como uma forma de eu conseguir ajudar as pessoas. A minha transação, na verdade, eu entrei como compra, né? Eu era um cara que operacionalizava a compra de um cliente, né? Eu sempre coloco isso. A gente não gosta de compra, a gente não gosta de fazer uma transação de algo que nos foi vendido, a gente gosta de comprar, né? Então a venda iniciou assim para mim, isso com 20 anos, e tá aí, há mais de 20 anos eu tô nesse mercado só com venda, liderando grandes operações, com muitas pessoas. E vendas dos mais variados, eu trabalhei em tudo que é segmento na América Latina, de tamanho de indústria. E eu posso dizer com toda certeza, né? O grande ativo que as empresas têm é a capacidade delas aceitarem que elas precisam sempre fazer algo diferente, algo melhor, mas mais importante, não é algo novo, tá? É algo melhor. Então, às vezes a gente acredita que as empresas quebram porque elas não foram melhores no que elas faziam. Não, elas daqui a pouco não fizeram de um jeito melhor percebido pelas pessoas. Às vezes o que eu como consumidor vejo que é melhor, não quer dizer que a empresa teria que ter botado mais dinheiro, que teria que ter trazido uma nova tecnologia, né? O exemplo que todo mundo fala é a Blockbuster, né? A Blockbuster não deixou de ser quem ela é porque entrou uma tecnologia de streaming pela internet. Não, isso veio depois. O que mudou foi, entrou uma empresa que disse, eu não vou te cobrar multa. Entrou uma empresa que disse, tu não precisa vir buscar o filme, eu vou te entregar na tua casa. Só isso. É tão simples quanto isso. Se eu fosse dono de uma padaria, eu vou inventar aqui um exemplo na hora aqui, não foi planejado, eu ia dizer assim, Carlos, se tu compra pão todo dia aqui, fica tranquilo, vai ter um cara que vai levar pão na tua casa. Eu não sei se isso funciona, se é economicamente adequado, mas esse propósito de pensar num jeito que vai ser melhor para o Carlos é o que faz as empresas prosperarem. Algumas ideias às vezes não se viabilizam, mas é isso que viabiliza. Isso é vendas. Eu tenho um exemplo rápido disso também. Um açougue perto da minha casa, né? Eu ia lá fazer compra de carne e tal. Aí a primeira vez que eu fui lá nesse açougue, e você vê que isso não depende do cara ser um gigante, do cara ter as melhores assessorias de marca, mas depende do cara entender essa questão de servir, que eu acho que é onde você realmente bateu na tecla principal, né? E dá lá 1 quilo de contrafilé, beleza, de contrafilé. Aí, qual é o seu nome? Anderson. Sou Anderson, quantas pessoas são na sua casa? Por curiosidade. O senhor vai comer o contrafilé agora? O senhor está comprando? Vai congelar? Posso fazer o seguinte? Posso colocar em 3 saquinhos? Para facilitar. Que na hora que o senhor for tirar, não precisa descongelar toda a carne. Você já tá os bifes já que você vai usar naquela refeição. Eu olhei aquilo. Isso nunca ninguém tinha feito. Aí, a segunda vez eu vou lá. Ô, seu Anderson, contrafilé lá, daquele jeito? Bom, depois eu entrego lá para você. E depois, bom, qual a diferença de preço dele para o outro? Se custa R$5 a mais, R$5 a menos, eu não faço a mínima diferença. Mas ele conseguiu capturar ali exatamente essa questão de servir. Experiência. Né? A experiência, né? Ele falou, primeiro, independente de ter uma carne ou um produto para vender, a minha preocupação é com a sua experiência. Então, e isso quando você fala, principalmente aquelas pessoas que estão começando a empreender, ou aquelas pessoas que já estão empreendendo, sair um pouco da visão do escritório, né, do computador, do PowerPoint, no sentido de, da minha cabeça, criar a melhor estratégia para vender mais. Cara, vai escutar as dores. É isso aí. E isso no dia a dia a gente faz muito pouco. Muito. E a chave do segredo está aí. Né? E faz pouco porque, parte é arrogância, obviamente, a gente às vezes acha que sabe, né? Mas parte às vezes é de... Eu gosto de usar um exemplo, talvez muita gente está nos assistindo aqui, tem uma idade muito mais recente do que a gente, mas o Porter foi talvez um dos grandes nomes da administração de trazer modelos de gestão, né? E o desenho que o Porter trazia era que o cliente estava lá embaixo. O foco sempre foi ganhar mercado, market share, a discussão era competição. E talvez as gerações que empreenderam de lá para cá sempre focaram muito nisso. Então, talvez elas estão com foco, com a luz ainda em olhar penetração de mercado, olhar competição e não o cliente.
Só que a nossa sociedade hoje, as gerações mais novas, são baseadas no indivíduo, né? A escala está nisso, né? A tecnologia hoje ela entrega muito mais para o indivíduo do que para as empresas. E onde eu quero chegar com o negócio do Porter? Se você pegar o livro do Porter, o principal deles, sei lá, tem 250 páginas, você não acha 3 vezes a palavra cliente no livro. Um livro de administração de vendas, de negócio, de estratégia, fala cliente 3 vezes. Hoje em dia, a capa já está escrito cliente. E estamos falando de um livro de quanto tempo? Não, pô, só falando de uma década para trás, o livro ainda era best-seller. Olha que absurdo, né? Porque, por isso que eu digo, teve uma mudança muito forte, mas às vezes a gente associa que a tecnologia foi que mudou. Na verdade, o que mudou foi o protagonista. A tecnologia foi a forma que escalou ele, né? Porque quanto tempo a gente tem smartphone? Sei lá, 14 anos que ele ganhou volume, 15 anos, 17 anos, 10 anos. O iPhone está fazendo 14 anos esse ano, se não me engano, né? Em setembro agora, de 2021. Então, a gente para pensar, é muito recente. Por isso que muitos empresários ainda não se tocaram disso que tu falou. Mas o cara do açougue, ele não precisou de tecnologia, ele não precisou ter um consultor de uma Big Four dando exemplo para ele. Ele simplesmente pensou, puxa, se eu levasse esse pacote para minha casa e eu não usasse tudo, para congelar é melhor. Ou seja, ele se colocou no teu lugar, ele serviu você primeiro. Não se preocupou que ele ia gastar mais saquinho plástico, que ia demorar mais para cortar, sabe? Então, eu acho que essa é a grande essência de vendas. Eu faço muito nos treinamentos, mentoria, tudo que eu me envolvo também no meu trabalho, eu sempre penso assim, eu não gosto de ensinar técnica para as pessoas. Existe técnica é super importante. Tem técnica aqui que você faz depois bota o preço? Claro que tem. Tem melhores práticas. Só que a técnica eu crio dependência. Eu faço você repetir o que eu digo. Quando eu ensino a pensar essa essência, você pode fazer até melhor. Então eu acho que o empresário, às vezes, ele busca às vezes solução pronta. Né? E o que você trouxe do seu açougue, para mim, eu já quero até saber qual é o açougue, porque eu, como um bom gaúcho, já ia resolver um problemão. Mas, cara, é muito fantástico, né? A gente parar para pensar nisso, né? E como é que as empresas, né? Porque a gente tá passando um processo de transição, tá? Então, vamos pegar aí que a gente tem aquelas empresas nos modelos mais tradicionais, que venceram. A gente está olhando aí as startups que já vêm com uma cabeça diferente, com uma visão diferente, um processo de escala, com foco na experiência do cliente, na jornada do cliente, tudo aquilo que a gente já entende que não dá para ser outro caminho. Mas como é que esses caras mais antigos, como é que eles vão mudando? Principalmente quando ele já chega no nível que ele fala assim, cara, meu negócio deu muito certo. Né? Como é que esse cara começa a trabalhar um pouco mais essa mudança? Porque não é tão simples também. Não né? é simples. Não é simples. A gente simples. pega o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é um mercado que não existe um bem físico, sempre foi serviço. Sim. Tem novos entrantes chegando, fazendo uma disrupção no mercado. Por exemplo, a gente tem bancos, vou pegar o exemplo do Nubank, que é um dos mais falados, que hoje já tem valor de mercado maior que grandes bancos centenários. Sim. Né? Por quê? Com muito menos oferta, muito mais focado, porque ele não tem as restrições que trouxeram aquelas empresas até ali. Eu tenho um exemplo, uma história que eu conto sempre, que eu acho que ela é muito impactante. Que eu brinco que é a história do 1,40 m, isso ficou gravado, assim, que é assim, ó. Quando fizeram o ônibus espacial, que é chamado Space Shuttle, né, para levar o homem para o espaço, a NASA tinha feito um projeto daquele equipamento muito maior em termos de tanque de combustível do que foi implementado. E por que não foi implementado o que foi planejado? Porque todas as peças, a tecnologia da época só poderia construir aquele tipo de peça num estado nos Estados Unidos, que é em Utah. Quem olhar o mapa é o lado bem esquerdo, lá em cima. E toda a montagem das espaçonaves tinha que ser feita lá na Flórida, né, que é bem no sul à direita, para o lançamento. Então não tinha uma forma de trazer aquele tanque de combustível daquele lugar até a Flórida sem ser por trem. E os trens têm uma limitação, que eles têm a largura de 1,40 m. E aí deu, é como as empresas. Eu já vou fechar o parênteses para não achar que a história acabou aí, tá? É como os donos de grandes empresas. Pô, eu sou uma mega empresa, eu sempre fiz assim. Não, e isso é assim, essa é a limitação. O que as pessoas não fazem é perguntar, mas por que os trens definiram que era 1,40 m? E aí alguém investigar e entender que os trens é 1,40 m porque quem construiu as ferrovias nos Estados Unidos foram os ingleses que fizeram as carruagens na Europa, que usaram os mesmos moldes porque não acharam que era importante mudar. E por que as carruagens foram feitas com 1,40 m? Porque era a largura das ruas da época. E se alguém perguntar por que as ruas tinham 1,40 m? Porque era a largura do traseiro de 2 cavalos, que era o meio de transporte das migas romanas. Que legal. Eu parei por aí, tá? A pesquisa. Mas o que eu quero mostrar é assim,
nós, nas nossas empresas, a gente tem os 1,40 m. Sempre foi assim. Eu cheguei, era assim. O dono da empresa, ou quem trabalha, tem que ter um nível de comprometimento, de propósito. É o seguinte, não importa o que era, importa o que tem que ser hoje. Mesmo que me custe ter que abrir as ruas. Né? Então, eu acho que uma parte disso é a parte de não entender o que o mundo mudou. Né? E uma grande parcela também é de não enfrentar. É muito duro, né, a gente se enfrentar, se reinventar. Mas mais duro é quebrar. Não tenho dúvida. Né? E nessas histórias aí, conta um pouquinho aqui pra gente de alguns, obviamente não precisamos falar dos clientes, mas algumas histórias que você acha que são interessantes, daquelas empresas que tiveram essa transição e tiveram esse entendimento e como elas estão hoje na sua visão, e aquelas que eventualmente falaram assim, putz, cara, não vou me preocupar com essas mudanças de comportamento, com essa visão mais focada no cliente. E o que aconteceu um pouco com algumas... Eu acho que tem casos que eu posso falar, são casos públicos, mas que pouca gente sabe. Porque talvez as empresas não... As pessoas... A gente não tem um costume muito de entender o que está por trás do 1,40 m, né? Então a gente meio que viu, é assim, assim. Claro. Tem uma empresa americana de varejo de eletrônico que chama Best Buy. Sim, Best Buy. Né? Best Buy é uma empresa super famosa, grande líder na América do Norte. E a Best Buy ela começou a passar uma crise muito forte com o advento da popularização da Amazon. A Amazon ela passou a vender a preços melhores, é um comodismo de entrega, né? Comparado a uma loja que nem a Best Buy. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar uma televisão de 50 polegadas, eu fosse numa Best Buy, eu olharia, viria, mas aí o que as pessoas faziam? Elas abriam o celular e olhavam quanto custava aquela televisão na Amazon. E a Amazon era mais barata, entregava em um dia, entregava no mesmo dia. Às vezes não cobrava frete. Então a Best Buy virou uma empresa que começou a perder mercado, assim, de uma maneira muito forte. Muito forte. Só um parênteses, por que a Amazon se tornou essa referência? Porque ela tinha o melhor preço? Não. Porque ela virou marketplace? Não. Porque desde o início ela tinha um propósito. Compra comigo que você não vai se incomodar. Desde o primeiro livro que eles venderam, ele tinha uma premissa. Se você não gostar, devolve. Eu te dou dinheiro, não reclama. Muito da cultura americana é isso, mas eu desconheço alguém que teve problemas com o serviço da Amazon. O produto pode ter chegado com problema, uma avaria, enfim. Mas... Então a Amazon criou um mindshare para as pessoas de que, na dúvida eu vou comprar na Amazon que eu não vou me incomodar. Porque a gente tem uma história de ser, não vou dizer mal atendido, mas de não ser atendido conforme a nossa expectativa no varejo tradicional. Pega no Brasil, quantas histórias a gente não tem de pessoas com problema. Bem, a Best Buy com esse problema, indo à falência, parou para discutir dentro de casa os seus 1,40 m. Sim. E eles fizeram uma pergunta que eu achei super interessante, que pouca gente revela, que é assim, eles disseram assim, se a gente deixar de existir, quem vai sentir mais falta da gente? E a resposta foi, os fabricantes. Porque a gente é o showroom deles. Tá aí a resposta. Procurar os grandes fabricantes era o seguinte, cara. Até então eu era um cara que comprava antecipar teu produto, botava no meu estoque, assumia o risco se não vender e etc. Agora é o seguinte, eu até vou fazer isso, mas eu quero um valor para botar teu produto na minha exposição, senão só vou vender pela internet. Então ele virou um grande showroom. Então ele mudou o seu mercado de passar a ser uma loja que vende eletrônico para ser um showroom que vende eletrônico. E o que sustenta a maior parte do business é o showroom hoje. Que sacada. Se a gente for parar para pensar, nenhum mago tem que inventar isso. Porque eles decomporam a jornada deles. Pega outro exemplo. A gente pega produto de beleza, né? Qualquer pessoa, mulheres, homens, a gente sempre usa caso de mulher porque mulher se cuida muito mais tempo que o homem, né? Então uma mulher quer comprar um creme para o rosto. A gente sabe que o rosto, uma pele é mais oleosa que a outra, tons de pele, reações, idade, então tem que provar. É difícil comprar um produto para o rosto e não vai querer provar. Claro. Então qual é a jornada típica? Tem necessidade? Vou numa loja de departamento ou uma loja focada, provo, gostei, compro ali ou eventualmente hoje em dia compro pela internet e provavelmente eu posso fazer recompra por um tempo até eu provar um outro e querer trocar. Uma empresa viu isso e disse, puxa, o que dessa jornada eu poderia ser melhor? Como é que eu poderia melhorar a experiência? Pega o exemplo de hoje, esse exemplo que eu estou contando é de 2014, não é da pandemia, porque na pandemia fica mais claro, a gente vê o que eu vou contar agora. Mas, por exemplo, qual foi o grande impacto que eles viram? Eles viram, onde é que eu posso melhorar essa jornada? Na experiência de provar. Por que eu tenho que fazer sair da tua casa e até uma loja provar? Eu vou mandar para tua casa.
Então uma empresa criou um modelo de assinatura que tu pagava tipo meia dúzia de dólares e ela entregava na tua casa um pacote, uma caixa de amostras de tudo que é novidade do setor em amostras, eu vou chamar, não é amostra grátis, porque você pagava, mas em amostras pequenas para você provar. E se tu gosta, já compra pela internet. Que legal. Então eu te entreguei comodidade e inovação, porque eu estou te entregando uma variedade de produtos que tu definiu que é a tua prioridade para tu sempre estar buscando. Então é uma empresa que fez o que com isso? Ela fez com que as grandes lojas que vendiam produto de beleza nos Estados Unidos entrassem em colapso. Porque as pessoas não iam mais na loja provar. Elas começavam a provar em casa, pô, o cara tinha 2 milhões de assinantes. Ok, pô, os Estados Unidos tem 200 milhões de consumidores ativos. Sim, mas tu pega quantos compram creme, quantos iam toda semana. E aí tu começa a olhar essa empresa, fez uma disrupção a ponto que as pessoas começaram a comprar pela internet. Porque já para pensar, uma Sephora, que é uma grande marca mundial, mas por que é tão grande a loja cheia de produto para testar? Porque tu vai lá, prova e já compra. Sim. No momento que eu vendo pela internet, o teu preço já não pode ser mal. O que tu está agregando de valor? A Sephora é uma Best Buy. Né? Ela é um showroom. Só que esse outro cara é melhor que um showroom, porque ele entrega a amostra. E você acha que essa vai ser a grande tendência de todas as... Porque não tem, assim, ou você faz pelo amor ou você faz pela dor. A vida é muito isso, né? E principalmente quando você não está atento a esses movimentos, se você, não, cara, eu tô aqui surfando a minha onda, eu tô reinando aqui, até começa a ter alguns entrantes aí que já, de alguma forma, já aceleraram mais a percepção da experiência do cliente. Então esses caras, de alguma forma, faz o negócio escalar muito rápido, né? E aí quando você pega essas empresas maiores, que na grande maioria são elefantes muito grandes, porque você tem estrutura de loja física, você tem muita gente, você tem a complexidade desse cara mudar ali o Titanic, né, de rota, né? Vamos pensar assim, porque tá vindo um cara aqui com a lanchinha aqui. É o mundo das né? startups, né? Se a gente olhar, é por isso que tem disruptado. Respondendo a tua pergunta, e usar o teu exemplo do elefante. Todo mundo está nos escutando, assistindo, seja replay, seja ao vivo, não importa. Vai assistir até essa parte e vai dizer assim, pá, realmente a gente precisa mudar. Tal. Todo mundo já viu que eu sou gaúcho porque eu falei um bar agora, né? Depois sai. Depois no final você vai dar umas dicas de carne boa pra gente. Vamos lá. Aprender a fazer churrasco aqui. Vamos lá. Mas o que acontece? Aí as pessoas saem com aquele sentimento que estão impactados que tem que fazer uma coisa diferente. Mas aí senta na sua mesa, vê o e-mail, olha pra janela e fica olhando ver se tem vindo aquele elefante atropelar eles. E como ele não vem, pensa, vamos ver isso amanhã, né? Hoje vamos tocar a vida. E assim a gente vai indo. Mas na verdade todos os negócios estão sendo disruptados hoje por pequenas formiguinhas. Sejam elas startups, sejam elas pequenas mudanças de comportamento. Antes da pandemia, se a gente voltar no tempo, não sei se vocês recordam, o grande mercado de supermercado estava começando a ter uma crise de rentabilidade. Porque a demanda estava estagnada, vamos chamar assim. Obviamente que não todas as linhas, mas é um perfil de consumo. Alguns lugares com mais inflação, menos. E o que acontecia? Começavam a surgir ofertas melhores de experiência. Então, por exemplo, café. Café é o único produto que a Nestlé vende direto ao consumidor, é Nespresso ou Dolce Gusto. Então, por que eu vou comprar no supermercado se eu posso comprar na internet e entregar em casa? Por que produto orgânico eu não faço assinatura com aquela empresa que me entrega toda quarta-feira produto lavado na minha casa? Uma diferença de preço pequena. Por que a minha empresa tem que mandar alguém na feira comprar fruta se eu posso ter assinatura de fruta? Se a gente olhar, são pequenas formiguinhas que vão mudando o comportamento de consumo a ponto que daqui a pouco é 10% do teu mercado. Não, e tem um ponto importante que você está colocando aí, que boa parte das pessoas, elas perdem tempo, gastam mais dinheiro, né? Se você falar assim, é prazeroso ir fazer a compra do mês no supermercado, quem fala que assim, que prazer eu tenho de ir lá, quer dizer, é difícil de alguém que fala que, pô, isso é uma coisa que eu tenho o maior prazer do... Fala, cara, quanto tempo você gasta para fazer isso? Sei lá, 3, 4 horas. Cara, 3, 4 horas você vai curtir com o teu filho, você vai fazer uma caminhada. Então você começa a ganhar tempo com coisas que teoricamente você estava perdendo ali, que eram muito mais coisas de obrigação do que uma coisa de prazer, e você começa a trazer esse tempo a teu favor e melhorar o teu processo de qualidade de vida, né? E você vai começando a gerenciar melhor o teu tempo, Exato. Então vai ser um aprendizado para as pessoas isso, né? Mas o problema é que a gente sempre olha achando que um competidor vai fazer isso com a gente. Na verdade, não existe competidor. Existe o cliente. O que vai sensibilizar mais o cliente? Isso aqui seria melhor. Se você pensar assim, você vai achar a solução do seu problema.
do seu problema como fornecedor, como comerciante, como... Agora, se a gente só olha para o competidor, o que os outros estão fazendo, como é que a cadeia... Vou dar um exemplo, né? Hoje, um mercado de um tamanho menor, ele é muito mais um parasita no processo do que uma experiência no processo. Pô, Carlos, que forte, por que isso? Porque hoje, se as grandes marcas quisessem que você comprasse na internet e entregasse na tua casa, tu não precisaria dele ali. Ele só está ali porque ele te dá ou te dava conveniência de tu ir buscar. Mas se no momento ele passar a ser um atrito para ti, ou seja, não te atender bem, não te entregar uma experiência boa, não te separar a carne em saquinhos, qual é a vantagem de você ter que sair e gastar 1 hora lá comprando, se você vai na internet e no mesmo dia às vezes entrega? Entende? Então, obviamente que isso não é para todo o território que eu estou falando, etc. Mas o que eu quero trazer eu tenho que fazer essa pergunta para mim se eu sou dono do negócio. Por que para o Carlos, para o Anderson é importante sair de casa e vir aqui e não comprar pela internet? Pô, mas a internet está resultando? Não, a internet só está dando escala. Sim. Ela está permitindo que gente com formatos diferentes possam vender coisas similares. E aí tu para pensar, quanto as grandes marcas, uma Unilever vende? Ela precisa realmente para te vender o sabão em pó do cara ou ela venderia pela internet? O cara que vende chocolate. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo para mim, que é muito importante, do gaúcho, né? Você quer comprar erva mática, uma coisa que o Rio Grande do Sul, o cara tem que comprar erva. Tirando uma grande rede gaúcha de supermercados que tem aqui, que pode comprar, você não tem muita opção de comprar erva. Sim. Se um cara que quer vender erva, ele vai querer no supermercado vender, por exemplo, em qualquer outro lugar, ele vai ter que pagar para ter aquele espaço no supermercado, porque o supermercado é um showroom também, né? Ele cobra já por espaço, ele te cobra por volume, tem um monte de variáveis para você ter aquele espaço. Aí o cara começa a vender pela internet. Mas por que a Coca-Cola também não faz isso? Por que a Unilever não faz isso? Ou por que não fizeram ainda? Ou será que não vão fazer? Por que uma Nestlé já tem produto que vem direto ao consumidor e não tem outros ainda? Então, eu estou falando uma coisa que tem uma disrupção muito grande, tem uma cadeia de pessoas envolvidas, tem complexidade de logística. Mas se eu estou olhando para isso, que todos os nossos consumidores conseguimos entender, pô, e para o teu negócio? Não tem alguém que pode fazer uma disrupção baseada na expectativa para quem tu vende? Então eu acho que a grande falha das pessoas é que elas só enxergam o modelo Porter ainda. Olha para o competidor. Que quem vai me derrubar é o competidor. Não, quem vai te derrubar é o cliente. Em cima desse ponto que você está colocando aqui, primeiro, cara, brigadão por essa aula. O prazer é meu. Eu vou te falar. Vou ficar 3 horas batendo papo, um papo bom. Que coisa prazerosa a gente poder estar acessando tanta coisa boa aí. Eu sei que a turma que está aqui com a gente no canal, putz, cara, tá tendo uma aula gigante, uma oportunidade única, porque não é todo dia que você vai estar frente a frente com esse cara aqui. Imagina. Né? E, cara, então, o que a gente está olhando é o seguinte, cada vez mais, na hora que o cara está montando lá o business plan dele, que ele está montando assim, eu vou montar um negócio, né? Ele tem que ter em mente exatamente como ele vai trabalhar bem a experiência desse cliente, no sentido de falar, por que esse cara vai me desejar? Então, assim, eu não sou simplesmente uma prateleira que vendo algo, eu não sou simplesmente, assim, que esse cara vai comprar comigo, ele vai comprar o desejo de estar aqui. Então, ou seja, ele primeiro entender se ele tem as respostas para esse desejo. Se ele tiver as respostas para esse desejo, ok, aí ele vai lá e faz tudo aquilo que ele tem que fazer para montar o negócio. Mas se ele não tiver a resposta para isso, e simplesmente for brigar por preço, simplesmente porque é aquele mar vermelho, né, que fica todo mundo ali se degladiando, né, e o cara não pensa fora da caixa, né? Então você entende que hoje é imprescindível para quem vai montar o negócio ter muito claro isso em mente, na tua visão. Eu dou um passo... Para fazer o negócio prosperar. Porque abrir a porta, beleza, né? Vai lá e abre. Para fazer o negócio... Eu acho assim, né? Como isso é muito novo, sim, essa mudança comportamental da nossa sociedade, a escalabilidade da tecnologia é muito recente, a gente tem hoje 5 gerações vivendo, né, ao mesmo tempo. Sim. Primeira vez na história que a gente tem tanta gente, porque cada vez a gente está com uma expectativa de vida maior, então estima-se que cada geração é em torno de 25 anos, então se a gente pegar, obviamente que eu não tenho do primeiro ano ao último dos 25, seriam 125 anos, mas eu consigo pegar uma janela
dessas pessoas e cada vez eu vou ter mais isso. E falaram até um pouco que isso cai para 10 anos daqui para frente. Provável, por diferença, sim. A tecnologia ela acelera a mudança de comportamento de uma forma muito gigante. Né? Porque ela está focada nas pessoas agora e não na empresa, né? Sim. Antes o computador não era pessoal, ele passou a ser pessoal. Sim. Né? Então, mas onde é que eu quero chegar? No momento que eu tenho 5 gerações e provavelmente a maior mudança vem nas 2 gerações que estão aqui, que não são as mais ativas econômicas, a gente ainda não sentiu o impacto real. É verdade. É verdade. Então, cada dia que passa o impacto vai ser maior, não porque tem uma mudança, mas porque aquele público vai começar a ter mais poder. Porque tem muito dono de lugar que diz assim, né, falam tecnologia, o elefante não vem, e quem compra é o senhorzinho de 50 anos. Sim, mas o de 50 hoje, amanhã é o de 40, amanhã é o de 30, amanhã é o de 20, já foi o de 70. Exatamente. Então, o grande ponto que a gente tem que mudar é que a percepção tem que ser o seguinte, o que eu faço hoje que faz sentido eu existir para você? Tipo, a pergunta que a Best Buy fez para mim é perfeita. Quem vai sentir minha falta se eu não existir? Tipo, tem 2 padarias no bairro. Se uma fechar, quem vai sentir falta? Quem comprar nela. Né? Tem um caso só para fechar esse meu exemplo, de 2 tabacarias que vende revistas, eu não sei se chama aqui em São Paulo, banca, né? Uma em cada esquina e por 20 anos eles ficaram competindo um com o outro. Mesma rua, um em cada esquina. E um prosperava muito e o outro só copiava. O cara botava televisão, o cara botava televisão. O cara pintava, o cara, né? E aí um dia eles se encontraram depois de 20 anos, um mega próspero e o outro, né, a vida inteira correndo atrás. E ele perguntou, cara, qual o segredo que tu conseguiu tanto tempo prosperar e eu não consegui? Ele falou assim, era essa a tua dúvida? Muito simples. A minha banca tinha 4 olhos cuidando. Os meus 2 e os teus 2. A tua não tinha nenhum. Então a brincadeira à parte é assim, a gente acaba não olhando para o nosso negócio, a gente fica olhando para o competidor. E é o modelo que está hoje. Não tem startup que possa me ameaçar se eu estiver focado no cliente. Né? E o meu cliente pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física, pode ser subnichado, não importa. Importa assim, se eu fiz o modelo que deu certo, ótimo, até aqui foi legal, bem, mas agora o que eu posso fazer para dar mais certo para você ou para aumentar uma quantidade? Então esse mindset, esse pensamento, essa busca constante de entregar algo melhor, não pode ser algo que te tira o oxigênio, se sentir ameaçado, que é o que muitos levam como problema, mas sim como uma oportunidade, porque a maioria não pensa assim. Tem um estudo do Paul Rukins, que tem até um TED dele, que ele fala assim, que em momentos de dificuldade ou desafio, de cada 10 pessoas, só 2, não, de cada 100 pessoas, só 2, ou seja, 2%, fazem coisas diferentes. 98% ou fazem mais da mesma coisa ou menos da mesma. A gente viu na pandemia isso. As pessoas congelaram os seus negócios, tiveram que fechar, não sabia o que fazer. Enquanto um restaurante ficou por 6 meses esperando que abrisse para botar as pessoas para dentro, teve 2% deles que no primeiro dia já botou um prego na porta, abriu uma janela e disse, eu sou televenda, eu sou drive-thru. Entende? Estou pegando um exemplo rasteiro, mas eu quero trazer o seguinte, muito pouca gente entende que tem que se adaptar. A gente é muito preso a conforto. Né? Deixa eu te falar uma coisa, até a gente está chegando, gente, no nosso final aqui, né? Pô, é uma aula aqui gigante de coisas. Você parte de um ponto que para mim é crucial, servir, perfeito. Mas antes desse ponto servir, existe um outro ponto que na minha visão, que é as pessoas estarem de alguma forma equilibradas emocionalmente nas suas vidas pessoais. Porque não adianta a gente pensar num negócio de sucesso, em executivos de sucesso, se você como ser humano, de alguma forma, você não está ali bem trabalhado, seja na sua evolução espiritual, seja na saúde, seja ali colecionando bons momentos e com isso contando boas histórias na sua vida e trazendo uma leveza para a sua vida. Porque a partir do momento que você tem isso muito bem resolvido, naturalmente você vai para o mundo dos negócios com uma coisa muito mais leve a ser tratada. E às vezes, quando as pessoas não estão na sua vida pessoal bem equilibrada ali, ou bem resolvida, sei lá, de bem com a vida, vamos pensar assim, no que for possível, você já joga toda essa carga para dentro também do teu negócio. E na consequência disso, o cliente, na consequência... Então, você não acredita que é importante também o mesmo esforço mental de fazer o negócio dar certo com as melhores práticas, as pessoas também buscarem um melhor esforço de equilíbrio emocional, de equilíbrio espiritual.
E aí, com isso, fazer com que essa servidão, fazer com que as pessoas que vão servir, que ele que vai estar ali servindo, né, às outras pessoas, seja uma coisa muito mais natural para aquilo. A gente é pessoa. Né? Não existe o Carlos ou o Anderson que é pessoa física e a hora que é pessoa jurídica. Só para a lei. Exatamente. Né? Então eu acho muito difícil, não é impossível, que uma pessoa prospere só num aspecto da vida. Né? Porque ou eu prospero ou não prospero. Claro. Né? Então eu posso ganhar dinheiro, não estou prosperando. São coisas diferentes. Então eu acho o equilíbrio de vida ele é fundamental. Não é equilíbrio, as pessoas confundem muito equilíbrio de vida com o sentido de dispor de um percentual do tempo para cada coisa. Não é isso que eu quero falar de equilíbrio. Até pode ser. Mas o que eu quero falar de equilíbrio é qual é o teu propósito, qual é a tua essência, tu faz de fato o que tu acredita. Porque se tu tá fazendo uma coisa que não tá a ver, não adianta. É um jogo de somas. E se tem coisa que é negativa, ela vai influenciar. Então, o pessoal ele é fundamental. O problema é que as pessoas elas terceirizam muitas coisas, né? A gente tem um lado, principalmente no Brasil, a gente é muito vítima, né? A gente é muito vitimismo. Eu canso de escutar empresários dizendo assim, com esse governo é um absurdo, é uma arte empreender. Mas é igual para todo mundo. O jogo é esse. Ninguém está me perguntando, eu não estou julgando se tem jeitos melhores. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, adianta eu dizer que o governo é o problema? Eu já estou terceirizando que eu não vou bem porque é o governo. Mas o que vai bem, o que é? É a sogra? É a luz? É o que é? Lógico. Então é um pouco disso, sabe? Eu acho que o primeiro aspecto que como pessoa a gente tem para o equilíbrio emocional, para ficar bem ninguém é vítima aqui, cara. Ninguém é vítima aqui. Principalmente nós dois podemos falar porque a gente tem uma história de vida assim, Sim, conversando antes que... Claro. E eu não gosto nem de usar isso porque isso as pessoas podem confundir achando que isso aí era, coitado. Coitado nada. Sorte minha que consegui ter a identificar cedo que o caminho o caminho é de positividade, de equilíbrio mental, né? Então, eu acredito muito nisso. Acredito muito na questão desse equilíbrio, na questão de ser correto, na questão de eu vou chamar ser íntegro não no sentido só de ética, mas íntegro também com os seus valores, claro. Né? Para mim é fundamental. Às vezes, assim, não adianta eu fazer um negócio que eu sei que não está certo. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele está falando assim, puxa, eu vou dar um exemplo aqui para fechar, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu estava falando com um amigo, um outro caso agora, que ele falou o seguinte, puxa, esse final de semana eu estacionei o carro naquele lugar e tal. E abri um bar novo ali e tal. Eu digo, que legal e tal. Pai, tu não sabe o que aconteceu? Tive que estacionar o carro na calçada, porque tu acredita? A prefeitura permitiu um alvará para um bar que não tem estacionamento. Fui obrigado a estacionar na calçada. E tu acredita que me multaram? Que absurdo. Você entende que tá tudo desestruturado na vida desse cara? Porque a base dele já está errada. Claro. Mas o problema é a prefeitura que multaram o carro. Né? Então, nota, é o equilíbrio pessoal dele. Ele não está bem consigo porque os valores dele não estão equilibrados. Nada que ele vai fazer, ele está indo para o caminho certo. Né? Então, é minha opinião, tá, gente? Fala uma coisa aqui. Dá uma dica pra gente, que é uma dica de ouro aí. Presta atenção nessa dica de ouro, estamos chegando aqui no final. Galera, antes disso, não se esqueçam, compartilhe essa entrevista para impactar o máximo possível a vida das pessoas. Né? O canal Insight é um projeto para impactar realmente a vida das pessoas. Falar o seguinte, cara, você pode, né? Vamos tirar o não pode, você pode, eu não consigo, porque eu consigo. Né? E melhor é a gente aprender com gênios, melhor é a gente aprender com essa turma que faz e acontece, né? Que nem um momento como a gente está aqui. Se a gente fizer 10% do que ele falou aqui, já é sucesso total aí para os negócios, tá bom, gente? Valeu. Cara. Tchau, fiquem bem. Tchau, prazer, obrigado. Valeu, galera. Tchau.